Boa noite a todos, boa noite a todos. É com sempre muita alegria, né, que a gente pode participar de um momento como esse, e em especial o simpósio aqui na Luz Divina, né? A gente tem a oportunidade de refletir sobre alguns ensinamentos que a gente já tem, aprender novos, né? E o mais importante é compartilharmos juntos, né? Quando a gente compartilha as coisas boas, só é possível ter resultados bons. Então nós vamos compartilhar aqui esses instantes, mas antes a gente vai agradecer, né? Porque quando a gente agradece, já pressupõe que a gente recebeu algo e estamos recebendo. Então a gente tem que agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aos espíritos até que chegaram aqui nessa casa antes da gente, que tornou possível, né, a gente estar aqui, né? Construíram essa casa, estão aqui, a gente está aproveitando, a gente tem que agradecer a eles. Então nós vamos, a partir de agora, dar início para o tema de hoje, e a gente vai fazer aqui uma questão para a gente pensar junto, para acordar um pouquinho, né? Porque todo mundo vem do trabalho, às vezes, está um pouco cansado e ainda fica aquela voz assim meio parada e a gente vai, de repente, dorme, né? Então a gente vai levantar um pouquinho, acordar um pouco. E eu vou fazer uma questão aqui para a gente pensar, né? Eu vou fazer o seguinte. Aqui a gente deve imaginar, todo mundo tem a possibilidade de imaginar, né? Qual seria o tamanho do planeta Terra? Ele é grande ou é pequeno? O que vocês acham? Quem acha que o planeta é grande, aí levanta a mão. Quem acha que é pequeno? E tem uma parte aí que não sabe nem sim nem não. Mas ficou meio equilibrado, né? Pelo lado que eu estou vendo aqui, uma parte acha que ele é grande, outra parte acha que ele é pequeno. Tem uns que não se manifestaram, falando assim, não sei, né? Vamos ver. Mas isso tudo para a gente pensar o seguinte: se a gente está aqui no plano terreno, aqui no planeta Terra, se a gente olhar lá para o espaço, o que a gente pode pensar? Poxa, parece que ele é pequeno, né? Mas se a gente está aqui no planeta Terra e começar a andar para um lado, para o outro, vai para casa, ou vai para uma cidade, ou vai mudar de país, ou vai para um outro continente, aí ele pode parecer grande, né? Mas se a gente resolve pegar uma nave espacial e ir para o espaço, e chega lá em cima e começa a olhar lá para baixo e fala, nossa, ele é muito pequeno, eu pensei que não era assim. Isso tudo para a gente pensar no seguinte, esse é o tema que a gente vai conversar juntos aqui. Depende do ponto de vista. Se a gente está aqui dentro olhando para cá, pode achar que o planeta é muito pequeno. Mas se a gente sai, pega lá uma nave espacial, a gente vai falar, esse planeta é muito pequeno. Uma curiosidade, tem um cientista, Carl Sagan, e eu acho que todo mundo deve já ter visto isso, ele, quando ainda um pouco antes de desencarnar, ele estava mandando uma nave para o espaço para tirar fotos do planeta, né, do espaço. Eu não me lembro o nome da nave, mas ela foi muito distante. E foi perdendo a capacidade de mandar imagens. E não ia ter mais como voltar. E aí os cientistas todos falaram assim, bom, manda em frente até onde der. Só que ele parou e falou assim, não, pera lá. A gente tem uma grande oportunidade de fazer uma coisa que a gente nunca fez. Inverte a câmera e começa a tirar foto no sentido da direção da Terra. E assim foi feito a primeira visão do planeta Terra do espaço mais distante. E aí ficou uma célebre frase dele que era o seguinte, né, que o planeta Terra é um pálido ponto azul. Aquela imensidão é um pontinho ali, muito pequenininho. Então, do lado de fora, a gente vê o planeta Terra muito pequeno. E aqui do lado de dentro, ele pode ser muito grande. Tudo depende do ponto de vista. Para Kardec, ele utilizou esse princípio do ponto de vista para cada um de nós aqui ter uma reflexão sobre a nossa vida. A gente vive no nosso dia a dia, trabalho, vai para casa, estuda, tem família e uma porção de afazeres, e a gente vai vivendo no nosso dia presente, constantemente. Hoje, por exemplo, o nosso dia.
né? É um dia quase como os outros. A gente vai se atarefando com tantas coisas e a gente vai perdendo um pouco das coisas que estão acontecendo ao nosso lado, porque a gente vive somente no presente. A gente começa a viver aqui. Então a gente começa a sentir os reflexos do nosso ponto de vista. A gente começa a sentir uma certa angústia, certo sofrimento pelas dificuldades que a gente cria, às vezes espontaneamente. A gente vai tendo problemas que às vezes pode ser um problema muito pequeno, mas conforme o nosso dia a dia, esse problema é terrível, pode deixar a gente agoniado, aflito, angustiado. E a gente não sabe por que a gente se sente assim às vezes. Né? Começa a ter essa sensação e nem para mais para pensar. E a nossa vida vai sendo assim, quase que automática. E aí a gente, Kardec, como ele trouxe o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro para se falar sobre a vida espírita. A vida espírita é a vida espiritual, a vida do espírito. E ele chegou nesse ponto de vista, falou, pera lá, tem muitas pessoas que vivem desse jeito, e a grande parte delas. E aqui a gente vai deixar claro que não é eu que estou dizendo, não é uma opinião pessoal. Isso que a gente vai trazer aqui, a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, um título lá, O Ponto de Vista. Mas antes disso, Kardec, ele já estava na Revista Espírita, e o Evangelho, olha que interessante, foi publicado em 1864. E a Revista Espírita de 1862, ele já estava trazendo esse ponto, né, essa reflexão sobre as pessoas, como que a gente vive, nessa angústia. Né? E aí ele chegou numa conclusão que é a seguinte, esse ponto de vista terreno, quando a gente se fixa no presente somente, a gente vive angustiado. A gente vai viver com um certo sofrimento. Aí ele falou, mas como é que o Espiritismo pode contribuir para que as pessoas mudem esse ponto de vista? E o Espiritismo tem essa proposta. Esse é o grande diferencial do Espiritismo. Por isso que a gente deve olhar para o Espiritismo não somente como uma filosofia. Interessante. É uma proposta de transformação de vida. E aqui a gente vai entrar no ponto crucial do Espiritismo, que a gente ouve muito falar, repete-se muito, mas a gente ouve, às vezes entra por aqui e sai por ali. Então hoje a gente vai tentar dar uma mexida nisso para a gente fazer o que o Espiritismo contribui na minha vida para que eu possa modificar minha vida para melhor. E é interessante dizer que não é o Espiritismo que vai mudar a nossa vida. Ele vai dar todas as condições para que a gente faça isso. Esse é um outro diferencial. Ele não cria pessoas dependentes de uma filosofia, mas sim ele liberta as pessoas para caminhar. Então, quando a gente tem essa visão da vida terrena presente, a gente fica preso a ela. A gente não consegue olhar para fora. A visão é sempre de dentro para fora. A proposta da doutrina espírita é fazer o contrário disso. Lembra da visão, do ponto de vista da Terra? Se a gente olha daqui de dentro para dentro, ela pode ser pequena. Mas se você sair lá do espaço, ou melhor, ela pode ser até grande aqui dentro, mas quando você sair, ela pode ser muito pequena. A nossa vida é a mesma coisa. Então Kardec começou a perceber o seguinte, todos esses princípios do ponto de vista físico se aplicam a questões do espírito. Quando a nossa vida começa a ser vista do ponto de vista da vida futura, muda tudo. Aí alguém pode dizer assim, mas eu já ouvi essa história de vida futura. Até agora, para mim, não mudou nada a minha vida. Mas é porque a gente precisa entender. Essa é a fé raciocinada que Kardec fala. Então, a vida futura, quando o Espiritismo traz isso para a gente, não é para que a gente pense que a vida futura é quando eu chegar lá na frente. Não. Ah, mas quando eu desencarnar, talvez eu vá para algum lugar assim, eu nem sei para onde eu vou. Olha só, e o Espiritismo dá essa resposta. Então, a vida futura, ela começa agora, nesse exato segundo que a gente está aqui. O que a gente fez hoje no nosso dia, como a gente fez,
interfere diretamente em como vai ser a nossa vida futura. E a vida futura traz uma outra coisa que até então era um enigma e às vezes a gente achava que não era muito legal, não. Porque passaram para a gente acreditar que a tal da vida futura, o chamado após a morte do corpo físico, tem dois caminhos. Ou é o céu, ou é o inferno. Ou é o céu, ou é o inferno. E aí, a gente acredita nisso? Se for assim, Deus não é Deus. Ele seria um carrasco. Porque ele vai falar assim, ó, uns vão para o paraíso, o outro vai lá para o inferno, queimar lá até onde der. Qual teria sentido isso? Não tem sentido. O Espiritismo, ele traz o quê? Não existe céu e não existe inferno. Existe estado de consciência. Eu posso estar aqui vivendo o inferno, mas ao mesmo tempo eu posso estar aqui vivendo o céu. É o estado da minha consciência que vai determinar isso. E esse estado de consciência, eu é que vou criar com as minhas atitudes e com os meus pensamentos. Isso tudo dizendo o quê? A gente vai desencarnar? Vai. Alguém pode chamar assim, essa é a morte? Não, é a morte do corpo físico. Mas eu vou desencarnar. Todo mundo sabe que vai desencarnar. Mas aí a gente não sabe para onde a gente vai. Mas o Espiritismo diz, a gente vai para onde o nosso estado mental estiver. Então, se eu for desencarnar e vou para uma determinada condição mental, é conforme eu estou agora. Essa condição mental e essa vida futura, ela é determinada pelo que eu faço. Eu faço. Então, como é que eu posso saber para onde eu vou? É simples. O que eu faço da minha vida? Quais as escolhas que eu faço? E por que eu estou nesse planeta Terra, nesse planeta físico, concreto? Poxa, mas Deus não poderia deixar a gente viver num outro planeta melhor? Não, porque nós estamos no nosso estado de consciência. A gente está sempre onde o nosso estado de consciência nos permite. Nós estamos aqui. E é necessário que o espírito encarne, viva essas experiências, porque é aí que ele vai conseguir progredir intelectualmente e moralmente. Então, todos os espíritos, todos nós aqui, nós não somos daqui, nós estamos aqui, vivendo essa experiência para progredir intelectualmente e moralmente. Todas essas experiências que nós passamos aqui no dia a dia são experiências para que a gente progrida, para que a gente evolua no sentido positivo, para que a gente desenvolva intelectualmente. E por que isso acontece? É a lei do progresso. Mas e como é que eu sei que isso pode ser real? Como é que eu posso comprovar essa existência? O Espiritismo também traz essa prova. Essa é a grande diferença, porque quando a gente acreditava no céu ou no inferno, a gente desistia. Falava assim, eu vou para o céu? Não, eu não vou. Eu sei que eu não vou. Então eu vou para o inferno, porque pelo que eu faço? Então eu também não quero mais saber, não brinco mais com isso. E a gente desiste de saber. E o Espiritismo trouxe isso de volta e falou assim, não existe isso, e eu vou para onde eu quiser. Mas eu só vou conforme eu fizer, o que eu fizer. A lei do progresso e do bem. Isso é determinante. Tudo o que eu faço no bem, eu planto. Será que foi por isso que Jesus falou a cada um segundo as suas obras? Exatamente isso. E será que a gente também pode comprovar isso, tudo que ele está falando? Pode. E aqui fica o meu convite já para a gente ler depois lá a Revista Espírita, 1862. Julho de 1862. O texto é longo, mas ele traz esclarecimento profundo sobre a gente, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, como é que a gente vai viver, né? E até no Evangelho segundo o Espiritismo, Ponto de Vista. Os dois têm o mesmo título, Ponto de Vista. Mas isso tudo aqui para a gente saber que isso é possível ser provado.
Vou dar uma ilustração simples. A gente vai ter depois, no final, 5 minutinhos para abrir para questões. Então, vai elaborando o que você achar interessante aí. Você imagina... por que você acha que a gente está aqui hoje? Por que a gente veio aqui nessa sala, ou quem estiver na internet está assistindo a gente? Alguém pensou nisso. Eu pensei em vir para cá. Né? Alguma coisa aconteceu que me trouxe até aqui, eu estou assistindo hoje aqui na Luz Divina e estou aqui. E outra coisa interessante é a seguinte, eu estava ouvindo outro dia um astronauta falando sobre uma coisa que para mim me revelou uma outra lei espírita, que é uma lei natural, que não foi criada por ninguém, é uma lei de Deus, é uma lei divina. O cara ele descobriu, quando ele estava no alto, no espaço, ele olhava lá para baixo, ele descobriu que ele não tinha mais medo de altura. Olha que interessante. Ele não tinha medo de altura. Ele tinha medo da gravidade. É uma lei natural. Alguém vai poder negar uma lei natural da gravidade? Ela existe. Como que ela existe? Quem criou? Ela existe. É um fato. É comprovado cientificamente. Então a gente não tem medo da altura, a gente tem medo da lei da gravidade, porque senão tudo é puxado para baixo, neste planeta Terra. Outra lei natural, que ela existe, e a gente às vezes acha que não tem sentido nenhum, é a lei de causa e efeito. Tudo tem uma causa, e tudo tem um efeito. E todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então tudo que eu fizer tem consequência. Se os meus atos, ou as causas que eu estou elaborando, são inteligentes e são boas, são voltadas para o bem, a consequência disso qual é? É o bem. Então, eu desenho o meu futuro na vida futura. Essa é a grande proposta do Espiritismo. A visão do ponto de vista terreno é o presente, a angústia, esse sofrimento. Eu sempre estou querendo suplantar o meu vizinho. Eu tenho que ter coisas melhores que ele, eu tenho que ter o melhor emprego, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter a melhor casa. E não consigo. Mas então o Espiritismo está dizendo para mim que eu não devo ter nenhumas condições materiais? Não, muito pelo contrário, é necessário trabalhar nesse sentido, porque é essa experiência que vai desenvolver o espírito. Mas não deve ser a número 1. Jesus. Concretamente dizendo, prova do que Jesus estava dizendo. Preocupais em primeiro lugar com os bens espirituais, porque os outros lhes serão dados por acréscimo. A gente faz quase sempre o contrário disso. E aí a gente tem a visão do ponto de vista terreno, presente, e não consegue ver o planeta, não consegue ver o que está ao lado. Não consegue ver o espírito, espírito. Não consegue ver que eu continuo, e eu não vou nem para o céu e nem para o inferno. Eu vou para onde eu me determinar ir, conforme as minhas atitudes, trabalhando para o bem. O que determina o nosso futuro é fazer o bem, ou não. Então aqui fica o convite para a gente pensar sobre o ponto de vista que a gente normalmente faz, que é o terreno, somente o presente, que dá aquela angústia, e sair um pouquinho dele, ter visão externa. Isso quando a gente faz, a gente olha para trás, por exemplo, a gente vê que tantos problemas lá atrás que a gente viveu naquela angústia terrível, era porque a gente estava lá dentro dele, vivendo e tendo ponto de vista interno dele. Quando a gente sai, você entende tudo. Da leveza. Quando o ponto de vista é terreno, daquela angústia, aquele sofrimento. Quando o ponto de vista é da vida futura, calma, serenidade. Todos os meus problemas serão resolvidos? Não, porque senão não teria sentido. Que esforço eu faria? Mas como eu vou passar por eles é completamente diferente. Por isso, para concluir, que Jesus disse o seguinte: vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele está falando concretamente, não é algo distante.
é a vida futura. Você vai sentir o alívio. Ele não está dizendo que vocês todos serão resolvidos seus problemas por mim. Eu vou dar o alívio, a visão da vida futura. E depois é com a gente, mais tranquilo, leve, mais gostoso, aquilo que a gente tanto procura. E isso é uma outra prova que o Espiritismo traz. Isso é intuitivo. Todo ser humano tem a visão da vida futura. Esse é o desejo de todo ser humano, a visão da vida futura. Serenidade. Então é por isso que existe o Espiritismo. É trazer para a nossa reflexão e para que a gente, de fato, veja isso. Aqui é só uma explanação simples, mas o convite está para fazer a leitura depois. Temos aí uns 5 minutinhos? 5 minutinhos para quem quiser fazer a pergunta. Pode ficar à vontade, hein? Aqui a gente está entre irmãos. Vocês podem perguntar, eu também posso talvez não responder também. E a gente só esclarece às vezes as questões, porque às vezes a gente passa alguma coisa aqui, mas a dúvida de alguém pode trazer o esclarecimento para outras questões que às vezes a gente não conseguiu atingir. Então, pergunte o que você quiser, não fique com dúvida nem com vergonha de nada, não. Não fique, não. Aí é bacana que isso aconteça, né? Tem alguém ali? Tem. Olá, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse um pouco na prática, como essa visão da vida futura, né? Não ficou muito claro, assim, achei que ficou um pouco amplo. E outra dúvida é se essa questão da vida futura, ela também pode ser em vida ou só após o desencarne. Então, assim, porque às vezes, como você falou, tem coisas materiais ou momentos da vida que você quer chegar, objetivos, enfim, ou até coisas que você falar, se eu continuar agredindo o meu corpo com certas coisas, poxa, o que eu vou colher depois? Se eu agredir minha alimentação, minhas palavras, minhas atitudes com os outros e tal. Mas dá para ser resolvido aqui ainda? Nessa existência? Eu tenho uma boa notícia e uma que não é tão boa. Qual que você quer primeiro? A boa notícia sempre será resolvido. Sempre. Não tem sentido a gente, Deus colocar todos nós aqui no meio e falar assim, olha, vocês que se virem. Se deu certo, deu, não deu, azar. Essa é a visão que o Espiritismo veio romper. É a visão da vida terrena, é limitada. É limitada. Essa questão me fez lembrar um exemplo de Kardec. Vai ficar bem claro agora, eu acho. E aí eu convido para as reflexões. Kardec, nesse mesmo texto, ele é interessante fazer essa leitura, porque na Revista Espírita, Kardec conversa com a gente. É conversa. Então você está ouvindo ele ali falando sobre as experiências dele, a prática. Então ele estava dizendo no momento desse texto que ele faz o seguinte, ele lembrando que viu uma peça de teatro há 40 anos antes do texto que ele estava fazendo, e a peça se chamava Os Efêmeros. E ali nessa peça, uma cena da peça, um ato da peça, que era Os Efêmeros, ele dizia o seguinte, a peça: todo mundo que nascia naquele país, era criança, adolescente, adulto, envelhecia e morria em 24 horas. Tudo isso em 24 horas. E aí, o que as pessoas faziam? Aquela confusão toda. Todo mundo querendo resolver tudo. Desde um problema governamental, desde o dia da casa, no trabalho, a discussão com um, com o outro, consigo, e tudo em 24 horas. Aí Kardec, estou encurtando aqui, aí Kardec falou assim, bom, mas isso cabe uma reflexão filosófica. Poxa, mas se todo mundo lá sabia que tinha 24 horas para fazer tudo e vivia naquela confusão, não era mais fácil você viver em paz? Trocando em miúdos, o nosso dia, a nossa vida, a gente tem um espaço de tempo que a gente determina. Eu tenho que fazer
tudo agora. Eu tenho que resolver tudo nessa existência. Aí que eu falei, brinquei. Tem a boa e a má. A gente não vai resolver tudo nessa existência. Que bênção. Eu não vou resolver tudo. Ninguém vai resolver tudo. Por isso somos eternos. Nós temos a eternidade para resolver as questões e aprender com as questões. E essas questões são necessárias ser aprendidas aqui no planeta Terra, concreto, material, planeta físico. São essas experiências que determinam a vida espírita. Eu não vivo aqui, eu não estou aqui, eu não sou daqui, eu estou aqui. Eu, espírito, todos nós. Nós vivemos no mundo espiritual. É uma quebra de paradigma. Não é fácil para quem está chegando agora recente no espiritismo entender que tudo aquilo que a gente viu não tem sentido. Por que eu teria que fazer desse espaço de tempo tantas coisas que eu sei que eu não vou conseguir, então eu vou para o inferno? Deus é tão injusto? Não, ele é justo. Por isso que a gente não morre. A gente vai ter tempo para fazer tudo. Mas aí, então, vou deixar umas coisas lá para frente. Não vou resolver isso aqui, não. Vou deixando. Depois, daqui umas 4 encarnações, eu quero resolver algumas questões aí. Agora eu não vou. Posso fazer isso? Todo mundo pode fazer. Mas tem uma questão que é o seguinte. Uma lei natural, que é a lei do progresso. Todo mundo progride. Nós viemos aqui para progredir. Se eu resolvo não querer fazer algumas coisas e vou deixando, posso fazer? Posso. Mas o que acontece comigo? A lei do progresso vai me empurrar, naturalmente. Aí eu vou começar a sentir umas angústias, assim, falar, nossa, parece que está faltando alguma coisa na minha vida. Eu sei que não está dando certo alguma coisa, por que será? E fico naquela assim, eu não sei o que é, alguma coisa que eu estou deixando de fazer. É a vida dando um recado. Olha, tem algumas coisas que a gente está deixando de fazer, a gente precisa começar a fazer. Vou enumerar algumas. Para mim, por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer. Todo mundo sabe, a gente às vezes não quer fazer, mas a gente sabe, porque senão Deus não teria sentido deixar a gente sem saber das coisas. Sabe como que a gente sabe isso? Consciência. Quando a gente deixa de algo a fazer, ela começa a bater aqui, ó. Puxa vida, eu tenho que fazer isso. Quem é que está dizendo isso para mim? É o vizinho? É o outro? Sou eu? Não, é a gente. Então a gente sabe o que deve fazer. Todo mundo veio com isso. Todo mundo veio. Então quando a gente achava que a gente estava aqui perdido nesse planeta, a gente não está. Nós sabemos isso. Por isso do convite a quem se interessar, e aí a doutrina espírita também deixa muito bem claro que a doutrina não quer convencer ninguém. Ela não quer ter adeptos forçados. Ela quer divulgar o ensinamento àquele que quer. Olha que diferença. É divulgar àquele que quer. Porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos pela minha consciência. Então, eu que tenho que fazer isso. Eu vou procurar. Quando eu quiser, eu encontro. Eu encontro. Então, essa é a proposta da doutrina. Não é para a gente, como espírita, ou para aquele que está chegando ao espiritismo, aceitar tudo que é me dito como uma verdade. Por exemplo, agora aqui, ó. Eu não estou trazendo algumas informações? Não são informações pessoais. Mas ninguém aqui deve falar assim, bom, aceitei tudo que esse cara falou. Não, eu estou dando a fonte. A gente tem que procurar. O que ele quis dizer? Essa é a proposta de Kardec. Pesquisar, investigar, entender. Quando a gente começa a entender, e olha como o Espiritismo traz de novo outra proposta, quando a gente tem a fé raciocinada, quer dizer o quê? Eu só vou ter fé quando eu entender. Porque se eu não entendo, eu apenas acredito. Amanhã eu posso desacreditar, porque alguém está me dizendo. Mas quando eu entendo por que Jesus falou a cada um segundo as suas obras, muda tudo. Essa é a visão da vida futura. Aí eu começo a entender, falo assim, pera lá, ele está querendo dizer que tudo que eu fizer tem consequência?
A cada um segundo as suas obras. Ah, mas a minha condição hoje como que é? É exatamente o que eu fiz da minha vida até agora. E Kardec deixa claro nesse texto, muitas das vezes tudo que acontece comigo é pela minha falta de inabilidade e incapacidade. Direto. Mas ele está querendo ser tão cruel assim? Não, ele está querendo despertar. Às vezes a gente reclama que a nossa vida está tão pequena, é porque a gente não faz ela ficar grande. Eu ainda não tomei a decisão de fazer a minha vida ficar grande. Essa é a proposta espírita, para que eu faça isso. Eu faça isso. Então, alguém tem mais alguma questão? Senão eu vou finalizar aqui. Tem mais alguma? Pode fazer. Rapidinho, se for. Ali, ó. Rapidinho, que aí a gente termina. Eu só queria complementar, boa tarde, boa noite todo mundo, só queria complementar com um ponto, porque a pergunta que o senhor fez foi muito legal, para mim me fez refletir muito, porque eu já vivi muito tempo da vida em que eu achava que eu tinha que melhorar logo, evoluir logo, porque a gente é ansioso por natureza nesse século, e demorou um tempo até eu entender que eu preciso também ter autocompaixão com a minha evolução, e ter o tempo, e tudo tem o seu tempo na vida, e eu acho que é um pouco... Pelo menos o que eu estou tentando buscar mais é um equilíbrio, assim, entender que, beleza, eu errei hoje, amanhã é outro dia, a gente tenta de novo, ser menos, me cobrar menos das coisas. Então, eu só queria complementar porque eu achei que isso foi um aprendizado bom para mim e talvez ajude outras pessoas. Sim, sim, essa questão que você está trazendo, vou finalizar rapidinho, Regina. Essa questão dessa ansiedade que a gente tem é a visão da vida terrena presente. Eu estou aqui, eu tenho que fazer uma porção de coisas e eu não consigo, porque eu me comparo com outras pessoas. E a gente não deve se comparar, porque eu sou o universo. Eu sou o universo. Eu só devo me comparar ao meu passado. E o passado só serve para a gente olhar para ver o que a gente não deve fazer mais, não ficar olhando mais nele. E nem sentindo o que estava lá atrás. Né? Por isso do perdão. Você está falando, que é interessante. Quando a gente se coloca nessa condição de que tudo que a gente está fazendo está tudo errado e eu não sei... É perdão, a gente tem que se perdoar. Se perdoar é deixar de sentir o que a gente está sentindo lá atrás. É vir para cá e começar para frente. Não olhar mais para trás. Então, essa é a grande proposta da doutrina espírita, da vida futura. A vida futura pode ser entendida como a imortalidade da alma. Ninguém morre. Eu vou fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu vou fazer. Depende da minha vontade, do meu esforço. Outra questão no Livro dos Espíritos, é claro, né, que ele faz essa pergunta, mas como que eu posso fazer isso? Só depende da vontade. Reflito, tem uma questão 919 do Livro dos Espíritos, fala sobre essa vontade que a gente tanto procura. Finalizando, imagina agora aqui a gente, se visse Jesus aqui, ó, presente fisicamente na nossa frente aqui. Isso é para a gente provocar isso aí, mas refletindo positivamente, porque o Espiritismo, ele é assim, é para que a gente desperte na vida. Você imagina Jesus aqui agora, e a gente querendo saber tantas coisas, né, querendo resolver tanta coisa, mas ele chegasse aqui assim e fizesse uma pergunta simples. O que queres que eu faça? Será que a gente saberia responder? Mas essa pergunta tem um sentido. Não é para deixar ninguém sem resposta. Ele está fazendo assim, trocando em miúdos, ele está dizendo, o que queres que eu faça? Porque se você quiser e souber o que você quer, você vai fazer. A gente precisa saber o que a gente quer. É isso que ele está dizendo. Às vezes a gente fica andando para lá e para cá e a gente não sabe. A proposta está aí. Olha a vida futura. Ela vai começar a dar serenidade, tranquilidade. E a gente vai começar a ver as coisas. Tudo isso daqui é muito simples, ele vai acabar. O dia de ontem acabou, o dia de hoje vai acabar. Mas a gente não pode viver naquela angústia. A gente tem que se libertar. Então a proposta da doutrina espírita é para que a gente se liberte, viva feliz,
apesar dos desafios, apesar de tudo que a gente vai passar, isso é experiência, ela liberta a gente passa com mais tranquilidade. Fica aí o convite para a gente pensar. Se caso não respondi todas as questões, vão até o texto que vocês vão achar muitas respostas. Obrigado, boa semana para todos nós.